E aí, pessoal? Aqui é o Perfis Históricos e o vídeo de hoje será sobre um dos homens mais misteriosos da história, o Conde de São Germano. Ele era conhecido por falar muitas línguas. Era um expert no violino e em muitos outros instrumentos musicais. Diziam também que ele estudava alquimia, ciência e artes. Pessoas que o encontraram diversas vezes ao longo da vida diziam que ele nunca envelhecia. Pessoas ao longo dos séculos o chamaram de o homem que sabe tudo, o homem maravilha e o homem que não morre. Vamos começar o vídeo. O verdadeiro nome do Conde de Saint-Germain é desconhecido. Sua origem também é obscura, pois não sabemos nada sobre seu nascimento ou infância. Existem muitas possibilidades sobre as origens do Conde de Saint-Germain, uma delas sendo que ele era filho do príncipe Francisco Rákóczi da Transilvânia. Isso explicaria sua riqueza e excelente educação, já que ele era um homem de imenso conhecimento. Outros relatos o identificam como filho ilegítimo de Maria Ana de Pfalz-Neuburg, viúva de Carlos II da Espanha. Outros relatos afirmam que ele viveu na época de Jesus Cristo e esteve no casamento em Caná, onde Jesus transformou água em vinho. A lenda do conde é tão grandiosa que aparentemente ele afirmou ter recebido o cajado de Moisés de um dos bisnetos de Moisés na Babilônia, na época de Ciro, o Grande, fundador do Império Persa. Isso teria acontecido por volta de 530 a 600 a.C. Ao longo de sua vida, ele criou uma teia confusa para esconder seu verdadeiro nome e origens, e usava nomes diferentes dependendo das pessoas que visitava. No entanto, o nome que ficou foi Conde de Saint-Germain quando ele cortejou a realeza e a nobreza europeias no século XVIII. Ele impressionava ricos e a realeza com seu amplo conhecimento científico. Ele conhecia a história de quase todas as nações e contava histórias de milênios passados como se estivesse lá. Ele tocava violino de modo a emocionar e fazer as pessoas chorarem. Além disso, ele falava francês, alemão, holandês, espanhol, português, russo, inglês, chinês, latim, árabe, grego antigo e ainda era familiarizado com o sânscrito. A ideia de que o conde poderia ser imortal surgiu em 1760, quando ele estava visitando Paris naquele ano. A condessa von George ouviu dizer que o conde havia chegado à casa de Madame de Pompadour, a amante do rei Luís XV da França. A idosa condessa estava questionando isso, pois havia conhecido o conde em Veneza em 1710, cerca de 50 anos atrás. Quando encontrou o conde novamente, ela ficou pasma ao ver que ele não havia envelhecido um dia sequer, e então perguntou se havia sido o pai dele que ela conhecera em Veneza. O conde respondeu: "Não, madame. Eu mesmo estava vivendo em Veneza no início deste século. Tive a honra de cortejá-la naquela época." A condessa idosa então respondeu: "Perdoe-me, mas isso é impossível. O conde que conheci naquela época tinha pelo menos 45 anos, e você, por fora, tem essa idade atualmente." "Madame, sou muito velho", disse ele com um sorriso misterioso. "Mas então você deve ter 100 anos", disse a condessa. O conde então respondeu: "Isso não é impossível." O conde então forneceu detalhes de seus encontros anteriores e de como era a vida em Veneza 50 anos antes. O conde viajaria para a Inglaterra e contribuiria com algumas de suas próprias criações musicais para L'inConstanza di Lusa, uma ópera apresentada no Haymarket Theatre, em Londres. O conde então seria preso em Londres sob suspeita de espionagem, mas foi liberado sem acusações. Horace Walpole, o conde de Oxford e escritor, mencionou o conde em uma carta que dizia: "Outro dia prenderam um sujeito estranho que atende pelo nome de Conde Saint-Germain. Ele está aqui há 2 anos e não diz quem é nem de onde veio. Ele canta, toca violino muito bem, compõe, é louco e pouco sensato. Eles o chamam de italiano, espanhol, polonês,
de alguém que se casou com uma grande herdeira no México e fugiu com as joias dela para Constantinopla. O príncipe de Gales ficou muito curioso sobre ele, mas em vão. Ele era músico demais para não ter sido famoso. O conde é então descrito como pálido, com cabelos extremamente pretos e barba. Ele também se vestia magnificamente e tinha várias joias. Até mesmo seus sapatos eram cravejados delas. O conde surgiu na corte francesa por volta de 1748 e foi contratado por Luís XV para missões diplomáticas. O conde jantava com Giacomo Casanova e seria descrito em suas memórias. As memórias detalhavam o primeiro encontro deles em Paris, em 1757. Ele escreveu: "O jantar mais agradável que tive foi com Madame de Robert Guerchy, que veio acompanhada de um famoso aventureiro conhecido pelo nome de Conde de Saint-Germain. Esse indivíduo, em vez de comer, falou do começo ao fim da refeição. Eu o ouvi com a maior atenção. Pode-se dizer que, como conversador, ele era insuperável. Ele era um estudioso, linguista, músico e químico, bonito e um verdadeiro conquistador. Ele lhes dava cosméticos e as elogiava. Esse homem extraordinário, destinado pela natureza a ser o rei dos impostores, dizia de maneira fácil e confiante que tinha 300 anos de idade, que conhecia o segredo da medicina universal, que possuía domínio sobre a natureza, que podia derreter diamantes, professando ser capaz de formar a partir de 10 ou 12 pequenos diamantes um grande, da mais pura qualidade, sem qualquer perda de peso. Tudo isso, ele dizia, era uma mera trivialidade para ele. Apesar de suas mentiras descaradas, eu achava que ele era um homem impressionante. Em 1762, o conde então viajaria para a Rússia, onde supostamente esteve envolvido na ascensão de Catarina a Grande ao trono. Sob o governo dela, a Rússia cresceu, sua cultura foi revitalizada e o país foi reconhecido como uma das grandes potências mundiais. Em 1774, o conde retornaria à França quando Luís XVI ocupou o trono. Ele os alertou sobre uma revolução que aconteceria 15 anos depois. Ele foi visto novamente em 1779, quando o conde chegou a Altona, um distrito de Hamburgo. Ele se encontrou com o príncipe Carlos de Hesse-Kassel, que tinha grande interesse em sociedades secretas. O conde mostrou ao príncipe várias de suas gemas e disse que conhecia um método melhor para atingir tecidos. O príncipe, impressionado com o conde, permitiu que ele trabalhasse em um laboratório e forneceu materiais para seu projeto. O conde e o príncipe criavam joias juntos e o príncipe contava que era a única pessoa em quem o conde confiava. Ele contou ao príncipe que era filho de um príncipe da Transilvânia, Francisco Rákóczi, e que tinha 88 anos quando chegou a Altona. O conde foi registrado como tendo morrido em sua residência no laboratório em 27 de fevereiro de 1784. Ele foi enterrado no dia seguinte em um túmulo privado na igreja Nicolai em Eckernford. Agora, para qualquer homem comum, essa teria sido o fim da história, mas não para o conde. Há muitos relatos registrados de avistamentos e encontros com o conde até hoje. Registros oficiais da maçonaria indicam que escolheram o conde como representante para uma convenção em 1785. Curiosamente, em 1821, a condessa d'Ademer, que era uma funcionária da corte francesa e escritora de memórias, relatou uma conversa que teve com o conde. Eu vi Saint-Germain novamente cada vez para o meu espanto. Eu o vi quando a rainha foi assassinada e na véspera do assassinato do Duque de Berry. Vi ele pela última vez em 1820. Todas as vezes ele parecia ser um homem de não mais que 40 e poucos anos. Depois, em 1821, o conde assumiria outra identidade. Um homem chamado Albert Vandem escreveu em suas memórias que conheceu alguém que se parecia exatamente com o conde de Saint-Germain. Ele escreveu: ele se chamava Major Fraser, vivia sozinho e nunca fazia alusão à sua família. Além disso, ele era generoso com dinheiro.
embora a origem de sua fortuna permanecesse um mistério para todos. Ele possuía um conhecimento extraordinário de todos os países da Europa em todas as épocas. Sua memória era absolutamente incrível e, curiosamente, ele dizia que adquiriu seu conhecimento em outro lugar que não fosse nos livros. O Major Fraser, então, sumiria sem deixar rastros e nunca mais seria visto ou ouvido. Em 1870, Napoleão estava tão interessado no Conde Imortal que chegou a formar uma comissão para coletar informações sobre ele. A comissão estava instalada no Hotel d'Erville. Apenas um ano depois, um incêndio misterioso iria acontecer, destruindo todas as informações sobre o Conde. Nos anos seguintes, muitas outras pessoas apareceriam e alegariam ter conhecido o Conde. Todos que tiveram contato com esse homem perceberam que ele não era comum. Alguns achavam que ele era um mentiroso, outros achavam que ele era um homem extraordinário, com a sabedoria de alguém que havia vivido muitas vidas. Quem era o Conde? Ele era filho de um príncipe da Transilvânia? E ele realmente morreu? Por que as pessoas ainda afirmam ter visto o Conde e por que o nome dele aparece em registros depois de sua morte? Esse homem é realmente imortal, mudando de nome a cada século? Ele é certamente a pessoa mais misteriosa sobre quem já li. Me diga o que você acha na seção de comentários aqui embaixo e não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar o vídeo. Tenha um ótimo dia. Tchau!